reclusão social, queremos convidar todos para que nós possamos valorizar a vida cada vez mais, especialmente nesse mês de setembro, mês dedicado a dois temas bastante influentes na nossa reflexão, que são a palavra, a Bíblia, e também o Setembro Amarelo, mês que nós possamos, assim, trabalhar e prevenir o suicídio. Hoje teremos a oportunidade de ouvir o que a igreja, né? O que o Papa Francisco, que é a igreja, pensa sobre esse tema. Valorizar a vida. E queremos valorizar a vida cada vez mais. Então, neste momento, nós convidamos o nosso assessor do regional, da Pastoral Familiar, Padre César, que possa fazer a oração inicial para nós darmos continuidade nesse trabalho de viver esse momento, principalmente da palavra e da vida. Boa noite a todos. Iniciemos, sim, invocando, nos colocando na presença de Deus, que o sinal santo da cruz nos una sempre mais a Deus e em comunidade. Por isso, juntos e com fé, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para bem rezarmos, ouçamos sim, alguns versículos do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também somos e nos colocamos com Jesus a caminho, discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Olhemos para essa realidade. Os discípulos caminham com Jesus, escolhem atitudes, né, para ajudar na missão de Jesus. As mulheres também escolhem ações e se colocam a serviço. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, estamos a serviço, somos os discípulos e as discípulas de Jesus. Que o Espírito Santo ilumine nossas atitudes e nossas ações. Coloquemos em oração, sim, nossas famílias, a família de cada um, de cada uma. Há pouco nós estávamos acolhendo entre nós, podemos assim dizer, né, duas crianças, né, netos, né, o João Paulo do Diego, a Heloísa do Lafayette da Maria. O lema da Semana Nacional da Vida: os filhos são bênçãos do Senhor, os frutos do ventre, um mimo do Senhor. Que nossas ações, que nossas atitudes de discípulos nos levem sempre a valorizarmos a vida como Jesus a valoriza. Por isso invoquemos em nossas ações, em nossas atitudes, em nossa missão de pastoral familiar, a ação do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha saudação a todos. Padre Bellini, sobretudo, obrigado pelo sim. E passo a palavra ao Padre Bellini, que vai conduzir esse momento de formação tão importante e que certamente vamos nos utilizar desses slides, dessa formação em tantos outros momentos. Mas que a graça de Deus o conduza, o acompanhe nesse momento. E obrigado pela vocação, pelo sim. Passo a palavra ao Padre Bellini. Boa noite, então, amigos e amigas da Pastoral Familiar e outros que estejam nos vendo e ouvindo. O nosso tema, Papa Francisco e a defesa incondicional da vida em todas as suas dimensões. Como eu estou no ambiente da Pastoral Familiar, irei, sempre que possível, contextualizar esta fala a partir da família e da pastoral familiar. Bem, iniciemos lembrando que nós estamos vivenciando momentos de reflexão e ação em prol da vida. Lembremos alguns fatos em torno da vida e da morte destes nossos dias. Diego, pode passar. Nós estamos vivenciando, então, alguns momentos. Próximo. O Setembro Amarelo, que é a campanha brasileira de prevenção ao suicídio. No dia 10, nós celebramos o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Também estamos nos preparando para celebrarmos a Semana Nacional da Vida, proposta pela CNBB, de 1º a 7, no dia 8, o Dia do Nascituro. E o tema deste ano da Semana Nacional da Família será justamente, da vida, né? Será justamente Família Santuário da Vida. E esta reflexão será feita a partir de indicações da encíclica Evangelium Vitae sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, de 1995, do Papa João Paulo II. A palavra-chave que está aparecendo é santuário da vida. Essa expressão ela apareceu na Centésimos Anos, que é uma encíclica de 1991, do próprio João Paulo II, que comemorava os 100 anos da encíclica de Leão XIII, A Rerum Novarum, que deu início à doutrina social da Igreja no mundo moderno. E ele será retomado depois ali na Evangelium Vitae, no parágrafo 6º. Nós também estamos nos preparando para celebrarmos finados. Próximo, Diego. Então, novembro, finados, e nós temos, nessa celebração de finados, um contexto muito particular, que é o contexto da pandemia. Quase 600 mil mortos vitimados pela Covid-19. Um número, portanto, imenso de famílias enlutadas. Das nossas famílias, das nossas comunidades, né? Um outro tema que também está no nosso foco, próximo, Diego, é este ano que o Papa Francisco dedicou à exortação pós-sinodal Amoris Laetitia,
sobre o amor à família. É o 5º ano de Amores Letícia. Eu peço que quem estiver com o microfone ligado, por favor, desligue também a sua câmera para nós economizarmos internet. Então, é nesse contexto que nós estamos trabalhando. Um contexto de vida, refletindo também a situação de morte pela qual a nossa sociedade passa, mas também um contexto de vida familiar, que é o contexto do 5º ano de Amores Letícia. Então, vamos ver rapidamente um pouquinho sobre o que significa este 5º ano de Amores Letícia. O objetivo de Amores Letícia aplica o que o Papa havia proposto na Evangelium Gaudium, parágrafo 1º, levar as famílias a experimentarem que o Evangelho da vida é a alegria que enche o coração e a vida inteira, porque em Cristo somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. O Papa irá retomar isso ali em Amores Letícia, no parágrafo 200. Né? Então, qual é o objetivo deste ano, Amores Letícia? É levar o Evangelho da família a todas as famílias. É levar a alegria que enche o coração e a vida inteira. Por quê? Porque é um encontro com a pessoa de Cristo, que nos liberta do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Tudo tem a ver, então, com a questão da vida, né? Portanto, é o melhor meio de combatermos o suicídio. E irá retomar, assim, o que foi afirmado na primeira linha de Amores Letícia. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja. A alegria que se vive nas famílias é também a alegria da Igreja. O anúncio cristão, que diz respeito à família, é deveras uma boa notícia. Está aparecendo aqui a expressão Evangelho da Família. Por essa expressão, nós compreendemos tudo aquilo que, a partir do Evangelho, leva o amor à família. Ou, dito de uma outra forma, o Evangelho como boa notícia para a família. Essa expressão Evangelho da Família, ela apareceu em um livro do cardeal Walter Casper há alguns anos e acabou se tornando popular, né? Então, o Evangelho da Família é o Evangelho da vida. Muito bem. Continuemos. Este objetivo de Amores Letícia condiciona também o objetivo da pastoral familiar. Próximo. Nós vamos ler, então, qual é esse objetivo ali em Amores Letícia, no seu parágrafo 201. Por isso, exige-se a toda a Igreja uma conversão missionária. Sair, então, daquela pastoral de manutenção para uma pastoral decididamente missionária, proposta pelo Papa Francisco em Evangelium Gaudium. É preciso não se contentar com um anúncio puramente teórico e desligado dos problemas reais das pessoas. Isso o Papa irá constantemente insistir. Nós temos que partir da vida real das pessoas e levar uma mensagem para a vida delas. A pastoral familiar
deve fazer experimentar que o Evangelho da família é resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana. Ou seja, o Evangelho da família não retira nada da vida, mas responde aos anseios mais profundos da vida humana, a sua dignidade e plena realização na reciprocidade, na comunhão e na fecundidade. Não se trata apenas de apresentar uma normativa, mas de propor valores. O Papa Francisco frequentemente nos chama a atenção. Nós propomos muitas leis, normas, mas não temos o mesmo vigor para propormos valores. Mais do que uma normativa, temos que propor valores, correspondendo à necessidade deles, das pessoas e das famílias, que se constata hoje, mesmo nos países mais secularizados. De igual modo, sublinhou-se a necessidade de uma evangelização que denuncie com desassombro, ou seja, sem medo, os condicionalismos culturais, sociais, políticos e econômicos, bem como o espaço excessivo dado à lógica do mercado, que impedem uma vida familiar autêntica, gerando discriminação, pobreza, exclusão e violência. Para isso, temos de entrar em contato, temos que entrar em diálogo e cooperação com as estruturas sociais, bem como encorajar e apoiar os leigos que se comprometem como cristãos no âmbito cultural e sociopolítico. Sintetizando isso que nós ouvimos de Amoris Laetitia, no seu número 201, vocês estão lendo aí nos slides, nós podemos dizer: o Papa Francisco tem insistido no resgate da família como igreja doméstica e da igreja em seu núcleo mais básico, a paróquia, como família de famílias, ou ainda, às vezes, comunidade de comunidades, ou mesmo rede de comunidades. Mas essa ideia é muito importante. O Papa a retoma da Lumen Gentium, do concílio, né? A família como uma igreja doméstica, ou, dito em outro modo, a igreja como uma família de famílias. E agora nós estamos ali, então, na Evangelium Vitae, que vai ser o fundamento teórico da Semana da Vida. A família é chamada a anunciar, celebrar e servir o Evangelho da Vida. Evangelium Vitae 92. Todos juntos sentimos o dever de anunciar o Evangelho da Vida, de o celebrar na liturgia e na existência inteira, de o servir com as diversas iniciativas e estruturas de apoio e promoção. Aqui, então, em Evangelium Vitae 79, nós encontramos três palavras muito fortes, né? Anunciar, celebrar, servir a fraternidade, principalmente com os mais vulneráveis. Próximo, Diego. Nós somos defensores incondicionais da vida, porque Jesus o foi e assim interpretou sua missão, que, por extensão, é também a nossa. Se era a missão de Jesus, é também a nossa missão. E nós a encontramos muito sinteticamente expressa ali no Evangelho de João,
capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este versículo está no contexto da parábola do bom pastor e será também tomado pela Evangelium Vitae, lá logo no seu primeiro parágrafo. Interessante nós notarmos que, em geral, nossa noção de vida procede dos gregos e do mecanicismo renascentista, ou seja, é uma noção estática. Nós falamos em vida e o seu contrário, morte. Ou é vida ou é morte, ou é morte ou é vida. Não teria sentido falar em mais ou menos vida, neste contexto helênico e do mecanicismo renascentista. Mas aquelas pessoas que ouviam Jesus, o judeu que ouvia Jesus, compreendia isso um pouco diferente. Vida e existência, para os judeus, não se identificam simplesmente. Viver é mais que existir, porque a vida está ligada à sua fonte, que é Deus. Portanto, alguém terá mais vida ou menos vida na medida em que estiver ligado à sua fonte. A vida, para o judeu, é a soma de todas as bênçãos de Deus, assim como a morte é esta ruptura da seiva da vida que nos vem de Deus. Por isso, no Evangelho faz sentido falar em vida em abundância, vida em plenitude. E é ela que Jesus, então, nos propõe. Próximo. É natural, portanto, sermos contra o aborto e a eutanásia ou qualquer tipo de morte que não seja aquela natural. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Se Jesus veio para que todos tenham vida, nossa missão também é a vida. Defendemos e promovemos a vida em todas as instâncias. E, neste momento, também atuamos contra o aborto e contra a eutanásia ou qualquer outro tipo de morte que não seja aquela natural. Eu quero chamar a atenção de vocês, desde já, porque eu insisto sempre que posso em rebater uma afirmação que nós costumamos ver nos meios de comunicação social, na televisão, sobretudo, que apresentam aqueles que defendem o aborto e a eutanásia como progressistas, como se o direito a abortar e a eutanásia fosse um progresso da sociedade. E quem é contrário ao aborto e à eutanásia, em geral, é chamado de conservador, sendo que nosso mundo valoriza os que se dizem progressistas e desvaloriza os que se dizem conservadores. Eu diria para vocês o contrário. Na verdade, quanto mais evoluída uma sociedade, mais ela deve defender a vida em todas as suas circunstâncias. Porque uma medida para dizer que uma sociedade é mais evoluída ou menos evoluída é justamente o seu grau de humanidade. E o grau de humanidade se mede pela intensidade de vida. Isto significa que quanto mais evoluída for uma sociedade, mais deve defender a vida em todas as suas circunstâncias. Portanto, para mim, nós somos, na verdade, progressistas,
porque defendemos a vida. O contrário é quem defende a morte. Nós devemos insistir nisso para que não se apropriem do nosso linguajar. Nós é que defendemos este processo evolutivo, progressista de defesa da vida. Dito isso, para vocês, não me centrarei mais nessa questão. Não irei aqui insistir mais nessa questão da defesa da vida contra o aborto ou a eutanásia. Nós somos terminantemente contra isso e iremos refletir sobre isso na Semana da Vida através dos textos da Evangelium Vitae. Mas nós precisamos também ampliar o nosso leque, devemos ampliar a nossa defesa da vida. E o próprio Papa Francisco o faz. Às vezes ele é até acusado de ser muito tolerante, mas não é. Todos sabem que somos contra o aborto e as outras formas que levam à morte. Mas também é preciso que nós não nos esqueçamos que somos a favor da vida e da vida em abundância. E é isto que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora. Próximo, Diego. Não basta sermos contra a morte. É preciso levar abundância para a vida que defendemos. Se a questão é o suicídio, devemos nos questionar sobre a depressão, mal do nosso tempo, das pressões sociais, do bullying. No final das contas, a falta de amor e a desumanização. Quem está feliz e amando não se suicida. Então, o melhor meio de trabalhar o suicídio, ou esta tentação ao suicídio, é justamente buscando levar o amor e a alegria para as famílias, para as pessoas. Próximo, Diego. A isto tem se dedicado com afinco o Papa Francisco, levar a alegria e o amor ao mundo, às famílias e às pessoas. Antes, nós citamos a parábola do bom pastor. Francisco repete muito uma de suas frases de efeito, programa de trabalho, que está aí no slide que vocês estão vendo em destaque. Jesus é pastor de 100 ovelhas, não de 99, e as quer todas. Leio novamente. Jesus é pastor de 100 ovelhas, não de 99, e as quer todas. Isso significa que nós também somos responsáveis pela ovelha perdida, para encontrá-la, para trazê-la novamente ao rebanho. Agora, atenção, nós costumamos idealizar a ovelha perdida. Nas nossas pinturas, nos nossos relatos, a ovelha perdida, ela em geral é muito romantizada, muito bonitinha, simpática, como esta ovelhinha que colocaram nos ombros do Papa Francisco, que está aí nos slides, né? Não é essa, certamente, a nossa ovelha perdida. Por que ela está perdida? Justamente por dificuldades com o resto do rebanho. Pode ser aquela ovelha do contra, aquela com quem temos dificuldade em conviver, aquela que, às vezes, no nosso modo de ver, ou no modo de ver da nossa sociedade, que é muito competitiva, não merece que nos arrisquemos por ela. Em nosso tempo, em nossa sociedade, a questão de mérito é muito forte.
não é? Então, nós temos que perceber que a ovelha perdida não é esta ovelhinha tão bonitinha. A ovelha perdida, em geral, é aquela que nos incomoda, que nos atrapalha, que sai do comum, que nos tira do nosso comodismo, da nossa paciência. Por isso, a necessidade da caridade. Por isso, juntamente com Amoris Laetitia, o Papa convocou o Ano da Misericórdia. Misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. Ter misericórdia para com o outro é poder colocar o nosso coração na compreensão das suas misérias. Muito bem, eu peço que quem estiver aí com o seu microfone ou a sua câmera aberto, que fechem para não nos atrapalhar. Próximo, Diego. O Papa Francisco, então, ele assume plenamente o que nos afirma o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes 27. E eu convido vocês a lerem comigo. Próximo. Vindo a conclusões práticas e mais urgentes, diz o concílio recomenda a reverência para com o homem, de maneira que cada um deve considerar o próximo, sem exceção, como um outro eu, tendo em conta, antes de mais, a sua vida e os meios necessários para a levar dignamente, não imitando aquele homem rico que não fez caso algum do pobre Lázaro. Sobretudo em nossos dias, urge a obrigação de nos tornarmos o próximo de todo e qualquer homem, e de o servir efetivamente quando vem ao nosso encontro, quer seja o ancião, abandonado de todos, ou o operário estrangeiro injustamente desprezado, ou o exilado, ou o filho de uma união ilegítima que sofre injustamente por causa de um pecado que não cometeu, ou o indigente que interpela a nossa consciência, recordando a palavra do Senhor. Todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. É ainda o concílio, mas eu quero fazer apenas uma observação para vocês. Nós lemos um pouquinho antes que este nosso próximo pode ser o operário estrangeiro injustamente desprezado ou o exilado. O nosso mundo atualmente vive alguns dramas. Nós vivemos o drama dos refugiados da Líbia, do norte da África, depois da Síria. Agora estamos vivendo este drama dos refugiados afeganistãos. Vocês se lembram que há uns 2 anos, quando os refugiados sírios tentavam atravessar o Mediterrâneo, muitos morreram na travessia e ficou marcante uma criança que foi encontrada afogada na praia. E a imagem dela viralizou pelo mundo afora e muitas pessoas se manifestaram com tristeza. Nós brasileiros olhávamos isso distantes, né? E para nós era chocante, mas era distante. Era um problema principalmente do Oriente Médio e da Europa. Quando começaram os problemas mais próximos de nós, com os refugiados haitianos e venezuelanos, principalmente agora venezuelanos,
que, fugindo da miséria, da fome, da ditadura na Venezuela, tentam entrar no Brasil, nós temos assistido como tantos brasileiros, inclusive católicos, se manifestam contrários ao acolhimento. Eu vi várias pessoas dizendo ou escrevendo tranquilamente no seu Facebook, né, que eles vêm para tomar um espaço que é nosso, empregos que são nossos, eles que voltem para o seu país. Ou seja, nós estamos muito distantes deste evangelho da vida, de termos o outro como próximo. Nós gostamos do próximo quando ele não nos atrapalha, quando ele não precisa de nós. Mas quando o próximo bate na nossa porta, aí ele fica próximo demais e nos incomoda. Continuemos a nossa leitura do concílio. Próximo, Diego. Além disso, são infames as seguintes coisas, e aqui eu chamo a atenção de vocês: não apenas lutarmos pela vida, mas pela vida em abundância. E aqui entra a questão da abundância, né? Nós devemos ser contra tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário. Nós temos pouco problema com eutanásia, né? A eutanásia é algo muito caro para a nossa situação. Talvez mais comum para nós seja o excesso ou a obstinação terapêutica e a má morte, né? Se a eutanásia é a boa morte, no nosso país, a nossa situação ultimamente é a má morte. Basta nós lembrarmos das pessoas fatigadas pela Covid que morreram sem um respirador. Tudo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências. Tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, ou seja, desumanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens, e também as condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas e outras semelhantes são infamantes, repugnantes, ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana. Desonram mais aqueles que assim procedem do que os que padecem injustamente e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Então, o concílio na Gaudium et Spes nos coloca como nós somos a favor da vida e da vida em abundância, contrário a todas as situações de morte ou que levam as pessoas a uma vida desumana. E aqui eu quero aplicar, então, um pouco do que o Papa Francisco tem nos transmitido. Próximo. O Papa Francisco nos ensina dois movimentos metodológicos importantes. Ou seja, lá na Evangelium Gaudium, o Papa nos coloca 4 princípios. Eu vou utilizar 2 deles. Próximo. E aí nós vamos nos deparar com o primeiro deles. Passarmos da ideia ao real. Passarmos da ideia
porque a ideia, ela contempla sempre o universal. A ideia é abstrata. Já a realidade, ela é sempre particular, concreta. O Papa tem uma frase que resume isto: a realidade é mais importante do que a ideia. E ele expõe isso lá no Evangelium Gaudium, nos parágrafos 231 até 233. E já no parágrafo 2º de Amoris Laetitia, o Papa faz um apelo ao realismo, né? Então, eu quero comentar um pouquinho isso com vocês. Essa é uma grande contribuição do Papa Francisco, trazer-nos para a nossa realidade. Às vezes, nós ficamos muito na ideia e no ideal, e distantes ou incapazes de olhar para a realidade. Nós vimos um pouquinho antes, quando o Papa, em Amoris Laetitia, colocava o objetivo da pastoral da família, que era falar para as pessoas na sua vida concreta, real, para partirmos dela, né? O Papa vai insistir nisso e eu também quero insistir nisso, porque o ser humano, enquanto gênero, como tal, é uma ideia, é uma abstração, ele não existe. O ser humano, como tal, não existe. Ele só existe concretamente como José, como Maria, como Pedro, como Tiago, como o Diego, que está ali, né, nos ajudando com os slides. Ou seja, o ser humano é uma abstração. Na realidade, nós nos encontramos sempre com pessoas. E essas pessoas têm cara, têm nome, né? Têm uma presença. Por que eu estou colocando isso? Porque este princípio que o Papa nos dá nos alerta. E aí, a segunda parte desse nosso slides, né, que está ali em destaque. Não, é no anterior, Diego. Embaixo ali. Corremos o risco de defender a ideia e sacrificarmos o real. Então, eu quero chamar muito a atenção de vocês nessa noite para isso. Nós corremos o risco de defender a ideia, o aborto como tal, a eutanásia como tal, que somos contra, mas sacrificarmos a pessoa real. Então, e aqui eu vou comentar isso um pouquinho. Nós defendemos os direitos do nascituro. Somos terminantemente contrários ao aborto, mas temos muita dificuldade com os nascidos, sobretudo quando eles nos incomodam, quando eles adquirem rosto e voz e estão nas nossas portas, nas nossas esquinas e, quem sabe, praticando pequenos ou grandes delitos. Nós somos contrários ao aborto, mas nem sempre somos a favor dos nascidos. O aborto, quando nós sabemos que ele é cometido, ele nos comove, mas nem sempre aquela criança que está ali necessitada tem a mesma compreensão, tem a mesma defesa, tem a mesma postura nossa. Depois, defendemos o fim natural da vida contra a eutanásia, mas nem sempre nos indignamos contra as execuções sumárias. Nós achamos que tá bom, é assim mesmo. Nós vivemos numa sociedade violenta, faz parte, tantas crianças morrendo por balas perdidas ou por outros tipos de violência. Nós nos acostumamos, nós não nos indignamos,
nós não nos mobilizamos da mesma forma. As pessoas veem o presidente falando que é melhor comprar fuzil ao invés de feijão e acham que isso é normal. Não, não é normal. As pessoas comentam, e é muito interessante, eu vou contar para vocês uma experiência que não faz muito tempo eu passei, e isso me chama muito atenção para como nós vivemos ao sabor da sociedade, dos condicionalismos, como nos dizia antes o concílio. Após uma missa, num sábado à noite, em casa, eu entrei para ver, então, os meus e-mails, e é um momento de distração. Entrei também no Facebook, e lá no Facebook, lá pelas tantas, tinha uma notícia de um assaltante que havia sido morto, né? E a pessoa que estava na missa escreveu no comentário: bandido bom é bandido morto. Não, não. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos pensam assim, não é? Ele é a ovelha perdida. Eu entendo que muitas vezes, no confronto, ele pode morrer, mas nós, como cristãos, somos impedidos de pensar assim. Se nós queremos viver o Evangelho, essa frase para nós deveria nos chocar. Bandido bom é bandido morto? Não. Bandido bom é bandido regenerado e, se possível, convertido. Então, nós nos deixamos levar muito pelo mundo que nos circunda. Nós acabamos repetindo estas ideias que vemos todos os dias e acabamos repetindo sentimentos que a nossa sociedade distribui e nós também acabamos pegando. Bandido bom é bandido regenerado. Nós precisamos ter a esperança de que ele possa se regenerar e, se possível, convertido. Para ser sincero, eu vou dizer a vocês uma coisa. Mesmo entre nós, católicos praticantes, nós concordamos em sermos contra o aborto e a eutanásia, porque ela não é propriamente um problema para nós. Eu já disse a vocês que o nosso problema maior é o excesso terapêutico ou a má morte. Mas entre o aborto, entre o início da vida e o seu término, quando nós vamos para a vida real, entre esses dois momentos fronteiriços, mesmo nós divergimos sobre quase tudo. Se nós pararmos para discutir, nós divergimos sobre quase tudo. Por quê? Porque nos falta esse olhar atento de Jesus, do Evangelho, para com a ovelha perdida. Nós até podemos entender que isso aconteça na nossa sociedade, mas nós não podemos compartilhar estes sentimentos que não são os sentimentos de Jesus. Jesus veio para todos e ele quer as 100 ovelhas, inclusive aquela perdida. Então, o nosso sentimento tem que ser um sentimento de vida para todos, de esperança para todos. Próximo slide. Este é o segundo momento metodológico que Francisco nos ensina. O primeiro era sair do abstrato, da ideia universal, para a nossa realidade concreta das pessoas. O segundo é ampliarmos nossa abordagem da realidade, passarmos da pessoa abstraída do seu contexto para a pessoa contextualizada.
E o princípio de Francisco é: o todo é superior à parte. Nós temos que ampliar a nossa visão. O Papa explica esse princípio lá em Evangelium Gaudium, de 234 a 237. E eu quero aplicá-lo rapidamente para nós. A pessoa humana é um ser de relações. Pode passar? Nós somos seres situados no tempo e no espaço. Vivemos no aqui e no agora, mas não no imanentismo. Estamos abertos à transcendência, abertos ao absoluto. Nós somos seres relacionais. Então, ali o slide bem bonitinho, né? Isso, o seguinte. Eu posso dizer eu quando eu me defronto com o tu. Quando eu me relaciono com o tu, eu me descubro como eu. Só posso dizer eu por ter dito tu. Então, a relação fundamental da pessoa é com o outro. Mas não é um outro que deve ser um estranho. É um outro que é um tu que, junto a mim, se torna um nós. Também uma relação com o mundo no qual nós estamos e com Deus. São as três relações constitutivas do ser humano, que, para compreendermos bem, nós podemos dizer assim: a nossa relação com Deus é de dependência absoluta. Só existimos e somos quem somos por causa dele. Com o tu, que forma o nós, a nossa relação é de irmandade, ou seja, de fraternidade. Somos iguais, fraternos, quer dizer irmãos. Por isso, é uma relação de reciprocidade. Com o mundo, nós já deixamos de lado aquela ideia do dominar o mundo, né? Mas sim a ótica do cuidado. O mundo é a nossa casa comum, é a extensão do nosso corpo. Por isso, devemos cuidar do mundo. Próximo. Se nós quisermos, poderemos parafrasear um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Falando do ser humano, Ortega y Gasset diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. Para dizer, eu não posso me abstrair do meu meio ambiente. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Nós poderíamos dizer, eu sou eu e as minhas relações. As minhas relações constituem o meu eu. As minhas relações com o mundo, com o tu e com Deus. Então, vejamos um pouquinho como o Papa Francisco coloca isto para nós. Próximo. Aqui, a própria origem do nome escolhido, vocês já conhecem aquela historiazinha, né? Quando, no conclave, o cardeal Bergoglio tem os 2/3 da votação e é eleito Papa, o cardeal Rumes, grande amigo do Papa, arcebispo emérito de São Paulo, disse a ele, lembrando Gálatas 2:10, que é, então, o texto do nosso mês da Bíblia deste ano de setembro de 2021, Gálatas 2:10, não se esqueça dos pobres. E isso chamou a atenção do cardeal Bergoglio para escolher o nome Francisco. Francisco é o patrono da ecologia, porque é alguém que soube amar todos os seres, né? Das criaturas menores à criatura maior. Então, Francisco devotou a sua vida a todas as vidas, né? Então, o Papa
assumindo o nome de Francisco, ele assume um modo de ser e um programa de trabalho. Vejamos rapidamente essas relações. Sobre a relação eu-mundo, eu lembro a vocês a encíclica Laudato Si, louvado seja, como começam um dos poemas de Francisco de Assis, sobre o cuidado da casa comum. Casa em grego, oikos, ecologia é o cuidado da casa, né? O mundo nos é apresentado como a casa comum. De 2015, Francisco aponta a necessidade de uma mudança de paradigma, passarmos do paradigma tecnocrático para o paradigma do cuidado. Laudato Si, parágrafo 106, seguintes. É preciso uma conversão ecológica. Laudato Si 216. A Laudato Si irá se realizar, por exemplo, no Sínodo da Amazônia. Então, eu quero ler com vocês 2 parágrafos da Laudato Si. Depois vocês poderão retomá-los e refletir detalhadamente sobre eles. A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. Desejo propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, pois aquilo que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, sentir e viver. Não se trata tanto de propor ideias, como, sobretudo, falar das motivações que derivam da espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. Com efeito, não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima, sem uma moção e uma emoção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Temos de reconhecer que nós, cristãos, nem sempre recolhemos e fizemos frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das relações deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo que nos rodeia. Eu quero ler de novo para vocês esta frase. Volta os slides, por favor, Diego. Eu quero reler, porque é muito interessante. Nós temos uma ideia de espiritualidade, às vezes, ainda salva tua alma, né? Os missionários já mudaram para unidos em Cristo faz tempo, mas nós continuamos com uma ideia de espiritualidade, algo desencarnado, eu e Deus, algo que não envolve o mundo, o meu meio ambiente, o outro. O Papa diz: a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo que nos rodeia. E ele irá aplicar isso para a família, de modo belíssimo. Laudato Si 213. Pode passar? Vários são os âmbitos educativos: a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese e outros. Uma boa educação escolar, em tenra idade, coloca sementes que podem produzir
efeitos durante toda a vida. Mas quero salientar a importância central da família, porque é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta, e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Leio de novo. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Na família, cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas. A família é o lugar da formação integral, onde se desenvolvem os distintos aspectos intimamente relacionados entre si do amadurecimento pessoal. Na família, aprende-se a pedir licença sem servilismo, a dizer obrigado como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos, a dominar a agressividade ou a ganância e a pedir desculpa quando fazemos algo de mal. Estes pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia. Eu convido vocês depois a lerem Amores Letícia, parágrafo 277. E nesse sentido, nós não precisamos nos preocupar no sentido em que o que eu posso fazer? O Papa está falando lá da Amazônia, é distante de nós, ou do Oriente Médio. Eu vou deixar para vocês um questionamento muito simples. O Papa Francisco sempre pede que nós possamos valorizar o bem possível, né? Então, eu deixo para vocês um questionamento. O nosso lixo. Quanto lixo produzimos? Quanto lixo que produzimos seria evitável, desnecessário? Como descartamos o nosso lixo? Isso já será um passo enorme neste sentido de cuidarmos da nossa casa comum em vista da vida e da vida em abundância. Como utilizamos a nossa água? Estamos vendo agora um problema com os nossos reservatórios. Como conservamos essa questão da energia, né? Muito bem. Passemos, então, agora para a relação eu-tu, que constitui um nós. Embora anteriormente nós já tenhamos falado um pouco sobre isso, eu quero trazer a vocês a encíclica Fratelli Tutti, também uma frase de Francisco de Assis, todos irmãos, sobre a fraternidade e a amizade social. É uma encíclica do Papa Francisco de 2020. Fratelli Tutti, 87. Leiamos então esses pequenos parágrafos. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no sincero dom de si mesmo, aos outros, e não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. E o Papa cita uma frase do existencialismo cristão de Gabriel Marcel. Só comunico realmente comigo mesmo na medida em que me comunico com o outro. Isso explica porque ninguém pode experimentar o valor de viver
sem rostos concretos a quem amar. Eu peço que quem estiver com o seu microfone aberto ou a sua câmera, feche, por favor. Retomo essa frase. Ninguém pode experimentar o valor de viver sem rostos concretos a quem amar. Não é? De novo, aquele apelo de Francisco ao realismo. E aqui, gente, nós estamos vivendo uma época em que os suicidas são principalmente os adolescentes, com uma tendência a se fecharem no seu próprio mundo e no mundo virtual. É preciso ajudar os adolescentes a descobrirem o encontro com o outro, concreto, real, o valor da ternura, da presença, do abraço, a descobrir como amar. Este é o melhor antídoto contra o suicídio. Aqui está um segredo da existência humana autêntica, já que a vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade. Eu volto nessas palavrinhas, né? Precisamos ajudar as pessoas, principalmente aquelas que têm tendência depressiva, a levarem uma vida que encontrem vínculos, comunhão, fraternidade. E é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas. Nestas atitudes prevalece a morte. Claro, estamos num contexto de pandemia, nos é exigido um certo distanciamento, mas é preciso que nós não nos esqueçamos da cultura do encontro, da ternura, deste estabelecimento de vínculos, sobretudo dos adolescentes. Tomem cuidado, famílias que têm em casa adolescentes muito fechados em si mesmos. Às vezes os pais elogiam, né? Ah, meu filho ou minha filha é muito tranquilo, ele está o dia inteiro no quarto, fechado, no celular ou na televisão. Muitos pais, para se verem livre um pouco dos filhos, deixam os filhos já desde tenra idade diante da televisão, não é? E depois, de adolescente e jovem, querem que eles tenham uma personalidade diferente. Tomem muito cuidado, porque a televisão irá passar para eles muito desta cultura da morte, não a cultura do evangelho e da vida. Continuemos lendo. Fratelli Tutti, 86. Às vezes, deixa-me triste, diz o Papa, o fato de, apesar de estar dotada de tais motivações sérias de defesa da vida, a Igreja ter demorado tanto tempo para condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, não temos mais desculpas. Todavia, ainda há aqueles que parecem sentir-se encorajados ou pelo menos autorizados pela sua fé a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento. Gente, tomem cuidado. Não é palavra do padre Bellini, não. É palavra do Papa Francisco. Muitos ainda hoje se sentem encorajados ou ao menos autorizados pela sua fé a defender várias formas de nacionalismos fechados e violentos.
atitudes xenófobas. A xenofobia é um medo do estrangeiro, ser contra os estrangeiros, né? Xenó é estrangeiro. Fobia, medo. Desprezo e até maus tratos àqueles que são diferentes. Nós, no Brasil de hoje, vivemos um período muito triste, muito difícil, né? Com os diferentes, muita intolerância. É preciso que nós não percamos de vista o Evangelho da vida, as palavras de Jesus. Eu incentivo vocês, leiam e meditem a Fratelli Tutti. Continuamos a nossa leitura. A fé, com o humanismo que inspira, deve manter vivo um sentido crítico perante estas tendências e ajudar a reagir rapidamente quando começam a insinuar-se. Se nós percebermos que essas atitudes que são divulgadas pelos meios de comunicação de massa, pelas mídias sociais, começam a entrar em nós, a entrar nas nossas famílias, temos que parar, temos que meditar, temos que rezar para excluí-las da nossa vida. Para isso, continua o Papa, é importante que a catequese e a pregação incluam, de forma mais direta e clara, o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. Por isso, gente, eu peço a vocês, quando o Papa aqui está dizendo, olha, a catequese tem que dizer isso, o padre na pregação tem que dizer isso. Por isso, antes de chamar alguém de comunista ou qualquer coisa parecida, analisem bem o que se está sendo dito, se de fato isso não faz sentido à luz do Evangelho. E leio novamente as últimas palavras do Papa. Na catequese, na pregação, na pastoral familiar, deve estar de forma direta e clara o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos, inclusive os diferentes, inclusive aqueles que o mundo rejeita, aqueles que são abomináveis, digamos assim, pela estética do nosso mundo. Eu lembro, há poucos dias, algumas pessoas criticaram e fizeram todo um conflito com o padre da Pastoral de Rua de São Paulo, porque distribuía alimentos na Cracolândia, né? Ele estava fazendo o que o Evangelho nos pede. Né? É claro que depois é preciso também políticas públicas de reabilitação. Nós entendemos tudo isso, mas entendemos que algumas pessoas têm fome e elas precisam, neste momento, de alimento. E o padre estava dando alimento a elas, né? Então, a gente não pode se deixar contaminar pela cultura da morte, pela lógica da cultura da morte. Leiamos o que o Papa escreve na Fratelli Tutti por causa da pandemia. Eu lembro que nós estávamos já, quando o Papa escreveu a Fratelli Tutti, vivendo a pandemia, sobretudo na Itália, que foi o segundo país, né? Depois da China, portanto, que logo sentiu o drama das mortes pela Covid. Diz o Papa, contudo, rapidamente esquecemos as lições da história, que é mestra da vida, segundo as palavras do romano Cícero.
passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais em um consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam os outros, mas apenas um nós. Oxalá, ou seja, tomare, né? Não seja mais um grave episódio da história cuja lição não fomos capazes de aprender. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respiradores, em parte como resultado de sistemas de saúde que foram sendo desmantelados ano após ano. O Papa está falando do contexto global, mas serve para nós. Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das fronteiras que criamos, para que todos tenham vida e vida em abundância. E assim, o Papa Francisco, como gesto concreto, bane do catecismo da Igreja Católica o direito, em alguns casos, à pena de morte. Pode passar o próximo slide. Eu não vou lê-lo, nós já estamos no adiantado da hora, mas vocês poderão lê-lo depois. E o argumento do Papa Francisco, que agora muda o catecismo, se antes o catecismo e a própria Evangelium Vitae de João Paulo II permitiam, em alguns casos, a pena de morte, Papa Francisco vai dizer não, a pena de morte nunca é válida para nós. E o Papa é coerente, né? O Papa vai dizer que a sociedade moderna, atual, tem outros meios, né, para proteger a nossa segurança frente àqueles que mereceriam uma pena dura. Ora, se nós somos contrários ao aborto em todas as suas circunstâncias, inclusive o aborto quando o feto é anencéfalo, nós sabemos que ele não tem muitas chances de viver tendo nascido, mas nós somos contra o aborto. Não faria sentido nós sermos favoráveis, ao menos em algumas circunstâncias, à pena de morte. Não é? Então, nunca o aborto, nunca a morte direta, provocada ou procurada. Vamos passar para a relação eu e Deus, e assim eu já estou concluindo. Próximo. Pode pular este, Diego. Isso. Eu e Deus. Nós já vimos muito, né? Tudo que Francisco escreve tem relação com o divino. Mas, especificamente, eu gostaria de citar para vocês a encíclica Gaudet et Exultate, ou seja, alegrai-vos e exultai-vos, sobre a chamada à santidade no mundo atual, que é de 2018. Um escrito belíssimo, belíssimo, que vale um retiro, vale a pena que vocês leiam em família. O Papa Francisco tem um título nele assim: Mais vivos, mais humanos. Vida em abundância. Leamos apenas 3 pequenas indicações. Então, ali no 32, não tenhas medo da santidade, não te tirará forças, nem vida, nem alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou e serás fiel ao teu próprio ser.
Depender dele liberta-nos das escravidões e leva-nos a reconhecer a nossa dignidade. Então, sermos santos nos torna mais vivos. Parágrafo 33. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo. Quanto mais santo, mais leva a vida ao mundo. Parágrafo 34. Próximo. Não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Vale a pena a gente memorizar essa frase, né? Na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Próximo, concluindo então a minha fala, o Papa Francisco condena, com toda a tradição da Igreja, toda a cultura de morte, do aborto à eutanásia, mas também apresenta um insistente pedido para criarmos uma cultura da vida, levando amor e alegria às pessoas, famílias e sociedade, para que todos tenham vida e vida em abundância. Que nós não nos contentemos apenas em propor normas, mas propormos valores, que nós desenvolvamos a capacidade de uma espiritualidade que se comprometa com a vida e com a vida em abundância, principalmente com a vida dos vulneráveis, daqueles que nos incomodam, daqueles que batem a nossa porta, daqueles que encontramos pelas ruas, daqueles que são os últimos da sociedade, mas que são os queridos de Jesus. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído com a reflexão de vocês a respeito desta defesa da vida em todas as suas circunstâncias, e estou aberto a alguma pergunta que quiserem. Caso alguém tenha alguma pergunta ao Padre Bellini, pode fazer pelo chat. Já que nós estamos em poucos, em família, vamos assim dizer, pode abrir o seu microfone e fazer uma pergunta. Uma pergunta só. Bom, Padre Bellini, não tendo... Ou foi muito claro ou foi muito obscuro, né? Tá certo. Não tendo pergunta, acho que a conclusão... É Eli, estou vendo a Eli ali. Eli, você não vai ter nenhuma pergunta para o Padre Bellini? Pode ligar o microfone ali, se queira fazer alguma pergunta. Tá bem, não, ninguém precisa tentar procurar uma pergunta só para ter uma pergunta. Eu imagino que alguns que me escutaram tenham estado naquele congresso da Pastoral da Família, em Campo Mourão, quando eu apresentei muito rapidamente Amores Letícia. Sim, estão?
Lafayette? Você conhece o povo ou são todas pessoas diferentes? Sim, nós estamos. Tem vários Afonso líderes. e Janete. O Afonso e a Janete estava, o Luiz e a Márcia, que eu vi aí. Naquele dia... A Célia e o Chico também estavam. A Célia, a Chico. Naquele dia, muitos me perguntaram se eu não iria nas suas dioceses para apresentar Amores Letícia. E eu disse que teria uma dificuldade por questão de saúde, né? Mas eu estou fazendo uma apresentação de Amores Letícia. Nós começamos aqui para os leigos da nossa diocese, e então, quem não sabe, quem é de uma outra diocese, não tem conhecimento, se quiser, poderão acessar através do Facebook as aulas em que eu trabalho Amores Letícia, tá bem? Eu estou trabalhando detalhadamente toda a teologia do matrimônio, junto com Amores Letícia. Então, ontem foi a nossa 35ª aula. Estão todas elas disponíveis lá. Então, o Diego também está fazendo. Se vocês não tiveram acesso, ele está num grupo fechado no Facebook, mas é só vocês pedirem acesso, poderão ver e participar, tá bem? Só para dizer a vocês, tem esta contribuição ali detalhadamente. Assim eu fico cumprindo aquele débito com vocês lá do Congresso em Campo Mourão. Tá bem. Tá certo, eu espero então que vocês não tenham cansado tanto vocês, né? E a gente pode fazer a nossa oração final, então. Tem alguém querendo fazer uma pergunta, Padre Bellini. Quem que é? Ah, tá bem. Rocha, paz e bem. Sou de Cascavel e estou iniciando a pastoral em uma capela. Gostaria de fazer uma pergunta para o padre em relação ao transplante. O que a Igreja Católica tem a falar daí, né, nessa parte agora de outubro, daí que a gente vê essa semana sobre a vida daí. Transplante? A igreja de órgãos, coração e assim por diante? De órgãos e tecidos daí. A igreja é favorável. A igreja não é contra o transplante. A igreja tem restrições quando isso entra na questão mais da procriação, né? Então, métodos que sejam de intervenção para a fecundidade, aí a gente precisaria estudar. Mas outros órgãos, tecidos, desde que observe a ética, a igreja não é contra, não. Ok, obrigado. Padre Benini, o Lafayette, o senhor colocou sobre o Amores Letícia, que está com 35 aulas ou 35 vídeos já preparados. Se possível, deixar o link ou o caminho certinho. Depois o Lafayette pode colocar no regional para que todos possam acessar. Eu e a Janete estivemos lá em Campo Mourão. A gente gostaria muito de trazer o senhor aqui para Curitiba, realmente para fazer uma fala, conversar com a gente sobre o Amores Letícia. Foi fantástico, meus parabéns pelo que o senhor apresentou. A gente achou que motivador e pensamos da mesma forma em relação ao cuidado com a vida total. A Janete também está mandando... Só agradecer. Obrigada, um abraço, saúde e paz para o senhor. Um abraço. Vocês vão aproveitar muito, eu espero, os vídeos. No começo, os primeiros são meio cansativos, mas depois a coisa deslancha, tá? Aproveitem.
Padre, que Deus abençoe a sua vida e a sua vocação. Nós também estivemos em Campo Mourão, Roberto e Márcia, né? Somos aqui de Curitiba também, da região de Curitiba, com o Afonso e a Janete, e a gente só tem a agradecer a sua sabedoria, a sua ciência e transferência de conhecimento. Deus abençoe. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado. A Rosa gostaria de fazer alguma pergunta, estava com a mãozinha levantada. Eu aproveito e coloco assim, quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mãozinha por uma questão de organização, tá? Pode falar, Rosa. É que ele falou sobre a anencefalia, né? Daí, eu queria saber, assim, como que a igreja reagiria no caso de uma mãe com feto, né, com anencefalia, se tiver em risco a vida da mãe, levar essa gestação até o final, sabendo que o feto ele tem pouca probabilidade de sobrevivência. Se realmente o médico falasse assim, ou o feto ou a mãe, como que a Igreja Católica reage nesse sentido? Sobre certo. o aborto, no caso. Uhum. Então, eu diria a vocês assim, nós precisaríamos, de fato, refletir sobre isso com mais tempo, né? Eu não tenho uma resposta assim, rápida, simples a vocês. A gente precisaria, então, estudar essa questão de forma demorada, né? Em todo caso, eu acho que a gente precisa entender que a igreja está ainda num processo de reflexão. Nós vivemos 2000 anos em defesa da vida e não se tinha acesso seguro e certo a respeito do feto, né? Eram outros tempos. Hoje nós temos aí vários métodos de comprovação do estado do feto, né? Então, todas essas questões, elas são novas por causa do desenvolvimento científico e elas são desafiadoras para a ética cristã. E isso vai sendo gestado, né? Portanto, a gente precisa ser sempre muito coerente. Em todo caso, a igreja, em alguns casos, ela admite o aborto. Quando ele não é querido e desejado como aborto, mas quando ele é uma consequência indireta. Ou seja, a mãe precisa de uma intervenção e esta intervenção irá levar ao aborto. Então, há uma série de circunstâncias, tá bem? Eu não gostaria de dizer uma palavra sim e não tão claro, né? Eu acho que é uma questão que a gente precisa parar, estudá-la e para poder tomar uma decisão. Em último caso, quem deveria decidir é o casal envolvido. O padre pode ajudá-los no discernimento da situação, mas quem deveria tomar essa decisão é o casal. Tá bem? Obrigada. Por nada. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho, porque eu venho da filosofia, já disse isso para vocês uma vez, né? Então, a ética cristã, claro, a gente estuda, né? Mas eu não quero, né, assim, muito rapidamente dizer nem que sim, nem que não. Eu acho essas questões bastante delicadas. Que eu sou enfermeira neonatologista, né? Então, na UTI onde eu trabalhava, a gente via vários casos nesse sentido, né? Então, a gente nunca sabia de que lado que ficava, do aborto ou do não aborto, né? E Certo. várias mães optavam pelo aborto, né? Então, aí a gente... Até hoje eu tinha essa dúvida.
Mas Não, obrigado pelo esclarecimento. eu acho que isso é, de fato, algo que poderia ser estudado, né? Com mais tempo, e aí se coloca todas as premissas, né? Para ajudar a entender melhor a situação. Eu vou dar um testemunho para vocês. Ontem, na aula de ontem, de Amores Letícia, nós estamos olhando a questão do controle de natalidade. A igreja, durante o século XX, foi sempre muito contrário a qualquer método artificial. Ela sempre obrigou aos métodos naturais. Papa Francisco, em Amores Letícia e em outros momentos, ele se cala quanto aos métodos artificiais. Ele, de passagem, fala sobre os métodos naturais e diz que devem ser incentivados. Mas já há umas 2 décadas, há uns 20 anos, que a igreja, porque ela fica naquela do ideal, ela abandonou muito essa questão, né? E eu dizia que nós, da Pastoral Familiar, deveríamos montar equipes, se não paroquial, mas ao menos diocesana, para estudar essas questões e dar orientações a esse respeito, né? O problema que você coloca, valeria a pena também um grupo, né, de pessoas da sua área, junto com um teólogo, um padre, para refletir sobre essa questão. Nós estamos precisando muito dar um passo adiante nesse sentido. E o Papa nos incentiva, tá? O Papa Francisco, para isso, é ótimo, né? O Papa diz que nós somos chamados a formar as consciências, não a decidir por elas. Mais alguém? Ótimo. Podemos concluir com a nossa oração? Sim, fica à vontade, padre. Gente, eu trouxe aqui uma oração bem diferente, bem de acordo com a palestra. Ela nos é apresentada pelo Papa Francisco lá na Gaudete et Exsultate, no número 126, nota 7. É uma oração atribuída a São Tomás Moros, comemorado no dia 22 de junho. Ele viveu de 1478 a 1535. E quando o rei inglês quis se separar do Vaticano, da fé católica, ele ficou ao lado da fé católica, não do lado anglicano, e perdeu o seu cargo, foi preso e depois condenado à morte. E ele tem uma oração muito bacana, muito realista, muito pé no chão, gostosa de rezar. E eu convido vocês que nós encerremos com ela. Vamos juntos? Próximo, então? Dai-me, Senhor, uma boa digestão e também qualquer coisa para digerir. Dai-me a saúde do corpo, com o bom humor necessário para conservar. Dai-me, Senhor, uma alma santa que saiba aproveitar o que é bom e puro, e não se assuste à vista do pecado, mas encontre a forma de colocar as coisas de novo em ordem. Dai-me uma alma que não conheça o tédio, as murmurações, os suspiros e os lamentos,
e não permitais que sofra excessivamente por essa realidade tão dominadora que se chama eu. Dai-me, Senhor, o sentido do humor. Dai-me a graça de entender os gracejos, para que conheça na vida um pouco de alegria e possa comunicá-la aos outros. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Devolvo ao Padre, então. Isso, Padre Luiz Bellini. Obrigado, né? Enquanto ouvia sua fala, seus ensinamentos, suas reflexões, me veio à mente aquilo que vamos ouvir amanhã, porque preparei um pouco a missa para as monjas amanhã cedo, antes de vir para esse momento de formação. São Paulo, ele fala diretamente a Timóteo. Nós sabemos sim da beleza da fé de Timóteo, né? E muitas vezes não trazemos isso presente. Paulo fala diretamente a Timóteo. Então, como é importante esta fala, né? Nós participamos desse momento de formação e como devemos, né, multiplicar isso. Achei importante, e é importante nós pensarmos nisso, Lafayette. Temos que trazer presente para tantas famílias ainda, Amoris Letícia. Eu constatei essa semana que passou, pessoas ligadas à comunidade, que ainda não têm conhecimento da Amoris Letícia. E depende de nós, e que a pastoral familiar tenha sempre esta, eu diria, aquilo que colhemos hoje, né? Esta fala direta, é aquilo que lembrei da carta de São Paulo a Timóteo. Nossa gratidão de coração, né, ao Padre Bellini, também a todos que acompanharam esse momento. Eu diria, a gratidão está aqui. Nós, olhando para o subsídio Hora da Vida, né, a capa do subsídio nos traz esta realidade. A família é sinal de esperança. Como precisamos valorizar momentos como esse, né? Nossa gratidão a ti, Padre Bellini, por esse momento de formação. A esperança, ela é viva, né? Diante disso que aprendemos nesta noite. Muito obrigado de coração e conte sempre com nossas orações, né? Para que o seu ministério continue, né? Continue. Tantas vezes vamos certamente nos voltarmos a esses ensinamentos. Passo a palavra para o Lafayette. Faço as palavras do Padre César, as minhas, que Deus abençoe. Continuamos. Nos conhecemos já há muito tempo e essa força que o senhor tem, principalmente dos ensinamentos que nos traz, nós ficamos muito gratos. E Deus abençoe e continue sempre assim, nos ajudando sempre, nos ensinando o caminho da verdade e da vida. Obrigado, Padre Bellini. Obrigado, Diego. Obrigado, Padre César. E obrigado a cada um de vocês que tiveram esse tempinho para estar conosco. Alguns podermos revê-los, né? Depois de muito tempo, trancado aqui em casa, né? Outros nas suas casas, nos seus apartamentos. Eu estou vendo ali, tipo, José Aparecido, parece que ainda está trabalhando, né, José? Tá lá, não dá para estar trabalhando ainda, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Da onde você teve a oportunidade de estar aqui, nos dando essa oportunidade de aprender um pouco mais. Padre Bellini, um abraço.